Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com vocês mais um pouco sobre as doações. No vídeo anterior, nós comentamos por que as doações com reserva de usufruto não são consideradas uma boa forma de planejamento sucessório. Eu mencionei para vocês dois motivos principais. O primeiro deles é que você não tem o direito de arrependimento com as doações. Então, quer dizer, uma vez que você fez uma doação de um bem, você não tem como desfazer, a não ser que você tenha a anuência dos herdeiros, tá? E, obviamente, a concordância dos cônjuges, caso eles sejam casados. Aí você vai falar, mas peraí, na doação, os bens não se comunicam, o cônjuge não recebe esse patrimônio. Sim, realmente, ele não recebe esse patrimônio, mas na prática o que acontece é que quando você vai lavrar a escritura no cartório, o tabelião, se não tiver o cônjuge presente para anuir e para assinar a escritura junto, ele não lavra a escritura. E ele não faz isso não é porque ele quer, mas isso são orientações das Corregedorias Gerais de Justiça dos estados, justamente para evitar fraudes, para não ter problemas. Então, na prática, o que acontece é isso, você acaba sendo obrigado a ter a anuência do cônjuge, do herdeiro que recebeu aquele bem em doação, para você poder, de repente, fazer uma venda. E essa venda você pode querer fazer, por exemplo, imagine que você já fez uma doação para o seu filho e surgiu uma oportunidade melhor de negócio, onde você poderia utilizar aquele imóvel para adquirir um outro imóvel ou para investir num outro tipo de negócio, né? Ou de repente você está mesmo precisando de dinheiro para qualquer situação da sua vida e você fala, poxa, se eu tivesse aquele imóvel ainda, eu conseguiria vendê-lo para poder suprir essa minha necessidade. Então, essa é a questão do arrependimento. A segunda questão que eu mencionei com vocês no vídeo anterior foi sobre a questão tributária, porque você tem um encargo muito menor, muito maior, né? Quando você faz uma doação, às vezes até maior do que você teria se você fizesse um inventário mesmo. Por quê? Porque as alíquotas, em alguns estados, as alíquotas aplicáveis nos casos de doação, elas chegam a ser até maiores do que as alíquotas aplicáveis na transmissão causa-mortes, ou seja, na transmissão quando alguém falece. Tá, e o que a gente vai falar nesse vídeo hoje? Hoje eu vou contar uma história, tá? Uma história que realmente aconteceu com um dos integrantes do grupo do qual eu faço parte, que é um dos maiores grupos de profissionais de holding patrimonial e de planejamento sucessório do Brasil. A história é a seguinte, era um casal que a gente vai chamar aqui de João e Maria, tá? Só para um nome fictício. Era um casal de aproximadamente aí os seus 70 anos e que possuíam 4 filhos, tá? Todos maiores e todos casados no regime de comunhão parcial de bens. Esse casal, João e Maria, já estava aí preocupado com a questão da sucessão e preocupado com o inventário, quando eles falecessem, que os filhos teriam que passar por essa questão do inventário. O que eles fizeram? Eles resolveram adotar o sistema de doação com usufruto, com reserva de usufruto, para o planejamento sucessório. E fizeram a doação dos imóveis, eles tinham muitos imóveis, inclusive, muitos imóveis de vários tipos, imóveis alugados, imóveis na praia, imóveis no interior, enfim, imóveis de alto padrão, imóveis de classe média, tinham vários tipos de imóveis, era um patrimônio muito grande. Então, eles fizeram as doações. E para não deixar nenhum dos filhos em desvantagem ou um ficar chateado porque recebeu determinado bem e gostaria de ter recebido outro, eles fizeram a doação, eles instituíram um condomínio, ou seja, eles fizeram a doação de 1/4 para cada filho. Cada filho ficou proprietário, tornou-se proprietário de 1/4 de cada um dos imóveis. Acontece que um desses filhos que recebeu a doação estava passando por um processo de divórcio. Ele já estava num processo avançado de divórcio,
e já estava morando numa casa separada, enfim. Num determinado momento, João e Maria receberam uma proposta excelente de uma construtora interessada em um dos terrenos que era da propriedade deles. Esse terreno já tinha sido doado para os filhos. Entretanto, a construtora entrou em contato com eles e ofereceu a seguinte proposta. O terreno valia aproximadamente R$500 mil. Eles iriam erguer um prédio onde seriam construídos apartamentos residenciais, 4 apartamentos por andar, e eles dariam como forma de pagamento para João e Maria um andar inteiro de apartamentos. Ou seja, eles receberiam 4 apartamentos e cada um desses apartamentos estava previsto para ter um valor de R$500 mil. Ou seja, eles receberiam em retorno desse empreendimento o total de R$2 milhões. Conversando com os filhos, obviamente que todos concordaram. Era um excelente negócio, eles tinham um terreno onde não tinha nada e seria construído um edifício, eles receberiam apartamentos que poderiam ficar com eles ou eles poderiam vender. Além disso, eles receberiam R$1,5 milhão a mais, né, de lucro nesse empreendimento. Todos concordaram. O problema é que é o seguinte, como um dos filhos estava se divorciando, a esposa ou a ex-esposa, sabendo desse negócio e sabendo que o tabelião de notas do cartório exigia a presença dela para assinar a escritura de venda desse imóvel que tinha sido recebido pelo filho como forma de pagar, como na doação, ela se aproveitou dessa situação para tentar fazer uma negociação no divórcio e ter uma forma mais vantajosa, receber mais patrimônio, dividir melhor os bens, enfim. Óbvio que o filho não concordou, a família não concordou e não quiseram fazer o negócio. Porém, tinha aquela situação com a construtora. O que eles fizeram? Eles procuraram um dos advogados integrantes do nosso grupo para que esse advogado entrasse com a medida judicial cabível para suprimir a necessidade dessa assinatura. Lógico, a gente sabe que não era necessário essa assinatura porque eles eram casados pelo regime de comunhão parcial de bens e a nossa lei, o Código Civil, diz que nessas situações o cônjuge da pessoa que recebe uma doação não precisa dar anuência para a venda desse imóvel. Não há comunicabilidade no regime de casamentos de imóveis recebidos em doação. Mas como eu falei para vocês, por uma questão de segurança, por uma questão de controle, as corregedorias gerais de justiça acabam dando essa orientação para os tabeliães. Então, administrativamente, direto no cartório, eles não iriam conseguir. Foi necessário entrar com uma medida judicial, obter uma liminar, né, através de um processo judicial, e isso levou tempo demais. Por quê? Porque naquela região onde João e Maria tinham aquele terreno, existiam outros terrenos que também estavam disponíveis e livres. E a construtora conseguiu realizar esse negócio de forma mais rápida com outros imóveis. Ou seja, o que aconteceu? Justamente porque João e Maria utilizaram esse sistema precário de planejamento sucessório, que é a doação com reserva de bens, com reserva de usufruto dos bens, eles não conseguiram realizar um negócio que seria muito vantajoso para a família, que renderia um bom dinheiro e não foi possível concluir essa situação. Fica aqui mais um exemplo do porquê não se utilizar a doação com reserva de usufruto como forma de planejamento sucessório. Se você gostou dessa dica, continue seguindo as nossas postagens, inscreva-se no canal Karina Jabbour no YouTube e continue seguindo no Instagram ou no Facebook. Eu vou continuar postando vídeos e eu quero divulgar esse tipo de planejamento sucessório para muitas pessoas, porque isso não é uma situação que é cabível apenas para pessoas ricas e milionárias. As pessoas de classe média também podem e também devem utilizar essa forma de planejamento sucessório porque ela é uma forma inteligente e muito mais econômica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.